Nesse vídeo, eu vou te ajudar a entender o que são materiais inteligentes. Então tenta acompanhar, porque vai rolar uma química. Primeiramente, materiais inteligentes não são aqueles do tipo Skynet. Ou será que são? Materiais inteligentes são aqueles que conseguem mudar as suas propriedades físico-químicas a partir de um estímulo externo. Esse estímulo pode ser o mais diverso: uma corrente elétrica, uma variação mecânica, a variação de pressão, o aumento de temperatura, a presença de um campo magnético. Estes são alguns exemplos de estímulos externos que podem fazer com que os materiais inteligentes mudem as suas propriedades. Nesse vídeo, nós vamos detalhar um pouco melhor sobre alguns desses materiais. Acompanhe aí! Materiais piezoelétricos são aqueles que têm a capacidade de converter energia mecânica em energia elétrica, ou vice-versa. Nós temos alguns exemplos desses materiais. Um microfone ele é capaz de converter uma energia mecânica, que é o som, para a energia elétrica. Já um alto-falante tem a capacidade de converter energia elétrica em energia mecânica. Esses materiais funcionam da seguinte maneira: eles possuem em seu interior diferentes domínios magnéticos. Quando você faz um estímulo mecânico, esses domínios se reorganizam. Ou ainda, quando você faz um estímulo elétrico, esses domínios também podem se reorganizar. Então, com a variação do estímulo mecânico, esses domínios vão variar de uma forma ordenada. E você sabe muito bem que toda variação de um campo magnético vai gerar uma corrente elétrica. Assim também, uma corrente elétrica vai gerar diferentes desses domínios magnéticos. E assim você vai ter a vibração de material, como é o caso que funciona nos alto-falantes. Um segundo conjunto de materiais são os magnetorreológicos. Esses materiais são aqueles que têm a capacidade de mudar as suas propriedades reológicas, como por exemplo, viscosidade, a dureza de um material, a partir de um estímulo magnético. Vários prédios de construção civil em regiões que sofrem com abalos sísmicos utilizam desses materiais. Eles fazem um dispositivo que, quando identifica a presença do terremoto, vai gerar uma variação no campo magnético de um determinado material da estrutura. E com a presença do terremoto, esse campo magnético vai fazer com que essa estrutura se torne um pouco mais flexível, favorecendo com que ela não se rompa com esses abalos sísmicos. A ideia é que você tem um material que apresenta uma determinada organização. E o campo magnético vai induzir uma orientação desse material, mudando viscosidade, densidade e várias outras propriedades. Materiais com memória de forma são materiais que têm a capacidade de retornar à sua forma original, mesmo depois de sofrer uma deformação. Existem dois pontos importantes de comentar, que é o fato de existir a superelasticidade e existir efetivamente a memória de forma do material. Uma aplicação bem interessante que nós temos desse tipo de material inteligente é o uso de redes para angioplastia. Você pode comprimir o material em aquela pequena redinha, insere a rede dentro do paciente e posteriormente esse material retorna à sua forma original, sofrendo um processo de expansão já no local que ele deve se expandir. Isso só é possível porque os materiais podem apresentar diferentes estruturas cristalinas estáveis. Uma pode ser mais estável do que a outra. Então a ideia é você ter um material que apresenta uma estrutura estável e você deforma ela para uma estrutura não estável. Posteriormente, de uma forma espontânea, este material vai retornar para a sua estrutura cristalina que é mais estável. Por isso que se diz que ele possui memória de forma, porque você deforma e posteriormente ele volta para a sua forma que é a forma mais estável. Qual desses materiais você mais gostou? Ou ainda, se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu respondo logo logo. Até a próxima. Tchau!